noite continuamos na Tua presença, que o Teu doce Espírito Santo tenha liberdade de circular no meio da igreja e de nos encher novamente. Assim, Senhor, usa o Teu servo que trará a Tua palavra nessa noite, que a palavra que Ele traga, Senhor, venha do trono da graça, uma palavra, Senhor Deus, no azeite do Espírito Santo, e que ela, Senhor Deus, ela penetre na nossa mente, no nosso coração. Pai, que haja um mover do Teu Espírito, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, que haja, Senhor, resposta de oração e uma intervenção divina nesse momento. Cobre o Teu servo com Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Pode sentar, meu irmão. Fique à vontade. Fique ligado na... Ei, fica mais à vontade aqui. Meus irmãos, eu estou feliz de estar aqui hoje, neste primeiro dia do ano, para cultuar ao Senhor nosso Deus. Ontem, nós estivemos aqui e Deus, através da sua palavra, falou conosco ontem, e eu saí daqui muito alegre. Sabe aquele culto que parecia que não era meia-noite? Eu saí daqui alegre, os irmãos estavam alegres, a presença de Deus invadiu este lugar. Hoje faltou muitos, talvez estejam ainda um pouco cansados, outros quem sabe viajaram, aproveitaram, né? Feriado, mas nós estamos aqui, e os que vieram aqui, é porque Deus, o Espírito Santo os trouxe a este lugar. Então é para mim, e é para você, que Ele tem uma palavra aqui nesta noite, aleluia. Mas eu quero voltar um pouquinho ontem. A palavra de ontem me deixou muito pensativo, porque Deus usou o nosso pastor aqui para falar uma palavra de reflexão, aonde nós todos tivemos a oportunidade de rever os nossos valores, o nosso passado. Tivemos a oportunidade de vir à frente e pedir perdão de Deus, graça de Deus, naquilo que possamos ter falhado, fracassado. E a palavra foi muito direta ao nosso coração. Mas pensando nisto, e sabendo que hoje me era confiado a oportunidade de subir à tribuna, eu pedi a Deus uma palavra. Porque hoje nós estamos colocando o pé na caminhada do primeiro dia deste ano, não sabendo nós o que pode acontecer amanhã, porque diz a palavra que o dia de amanhã não pertence a nós, mas nós temos uma certeza, uma garantia de que o Senhor está ao nosso lado para caminharmos, aleluia. E assim sendo, eu pedi a Deus: Senhor, fala conosco, para que possamos então ter uma visão bem clara, bem aberta, para aquilo que o Senhor quer para nós, para este ano. E nós sabemos que já a nossa igreja já está se programando, se preparando, já está se organizando para fazermos alguma coisa a mais que precisa ser feito.
E aí, nós vamos pedir graça e força do Espírito Santo de Deus. Amém? Muito bem. Olha o texto que nós lemos aqui nesta noite. Eu vou repetir de novo aqui o texto, para que a gente possa então entender aqui aquilo que eu quero falar para os irmãos aqui através desta palavra. Olha o texto. Eu vou voltar aqui do versículo 2 até o verso 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 2 até o 9. Diz assim: até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Meus amados irmãos, o que me chama a atenção desta palavra é que Jesus termina o seu ministério na terra, e a última palavra dele é poder. Poder. Aqui ele está falando de uma promessa que os seus discípulos iam receber. Aqui ele está falando de uma promessa. Ele disse: vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos ficaram. Depois de Jesus ressuscitar, ainda esteve com eles, diz a palavra, pelo um espaço de 40 dias. E depois disto, Jesus foi embora. Mas ele deu uma promessa. Ele deu uma palavra. Ele disse: vocês não se ausentem, não se espalhem, não tomem outro rumo, mas fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E eles então, obedecendo esta ordem, esta palavra, eles não se ausentaram. Sabe quanto tempo mais eles esperaram? Sem saber o tempo, sem saber quando seria. 50 dias depois, 10 dias a mais, que eles estavam reunidos ali no templo. E diz a palavra de Deus, que aí a palavra que Jesus tinha falado, se cumpre em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 1, do verso 4 a 8, ele está falando de uma promessa. E disse: aguardem que vai acontecer.
fica em Jerusalém. E eles ficaram. 10 dias depois, eles reunidos no mesmo lugar. Olha o que diz o texto, capítulo 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aqui se cumpriu exatamente aquilo que Jesus falou no último dia. Aqui se cumpriu. E o que é interessante, a gente vê aqui neste texto, é que o Espírito Santo veio sobre eles, e a Bíblia diz que de repente veio do céu um som, aleluia, como de um vento. Alguém já ouviu o vento? A gente já ouviu, eu já ouvi o som do vento. A gente sente ele, a gente não vê, mas você sente. Quando o vento está forte, quando o vento está fraco, de repente você ouve o som dele. Foi isso que aconteceu naquele dia. Eles estavam ali dentro, quem sabe cantando, orando, adorando. De repente um som. Aquele som, a Bíblia diz, como de um vento veemente, impetuoso, encheu a casa em que eles estavam assentados. De repente, foi visto sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O que eu quero dizer com isso aqui? É que o Espírito Santo fez lá e pode fazer aqui nesta noite. Ele estava presente na casa. Ele se manifestou na força de um vento, no som. Mas de repente eles viram, eles perceberam, eles enxergaram línguas repartidas como que de fogo e pousava sobre cada um deles. Sabe o que eu vejo aqui? É que o Espírito Santo trabalha individualmente na vida de cada um. Em cada um tinha uma chama de fogo. Cada um. Todos foram vistos e vinha sobre eles uma chama de fogo, línguas repartidas como que de fogo. Aqui o Espírito Santo não está tratando na coletividade, mas aqui ele está trabalhando na individualidade, porque ele sabe qual é a nossa necessidade, porque ele sabe, de repente a palavra que eu estou pregando aqui pode não ser para mim, pode ser para você, pode ser para você, pode ser para você, pode ser para mim, porque aqui nós estamos vendo que o Espírito Santo, ele vai diretamente aos seus discípulos de forma individual. Aleluia. Agora, meus irmãos, quem é o Espírito Santo? Eu gostaria de dizer para vocês que nós precisamos conhecer mais o Espírito Santo, porque é Ele que está no comando de todas as coisas neste presente século.
É Ele. O Espírito Santo é que comanda todas as coisas. Quem é Ele? A palavra de Deus diz, não é? E eu pude fazer assim uma análise, e todos nós sabemos que Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele atuou no começo de todas as coisas. Ele atuou no meio da história, no Antigo Testamento. Ele atuou na história da igreja, do Novo Testamento. Ele atua nos nossos dias. É Ele que está fazendo a obra em nosso meio. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós entendemos que nós precisamos ter mais intimidade com Ele. Porque é Ele que, na verdade, está fazendo uma grande obra nesses últimos dias. Meus irmãos, a palavra de Deus mostra uma coisa interessante. E eu fiquei pensando, por que Jesus mandou que ele se aguardasse lá? Ele disse assim, Jesus, no texto que lemos: João batizou com água. Esta água, o batismo de João, era o batismo do arrependimento. Então as pessoas se arrependiam, eram batizadas. João batizou com água. Ele disse, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Que coisa maravilhosa. E sabe o que diz a palavra de Deus? Eles seriam revestidos de poder. O batismo com o Espírito Santo era um revestimento de poder. Na realidade, o Espírito Santo já estava atuando na terra. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que o Espírito Santo, ele estava lá no nascimento de João Batista. Ele estava lá no nascimento de Jesus, quando o anjo chegou a Maria. E Maria foi visitada pelo anjo. Ele disse, salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E ele trouxe uma notícia. E a notícia era que dela nasceria um varão. E ele seria o Filho de Deus, ele seria o Salvador da humanidade. Ela disse, mas como pode ser isso? Não conheço homem nenhum. E ele disse, o Espírito Santo virá sobre ti, e a sombra do Altíssimo te cobrirá. O Espírito Santo estava ali. Amados irmãos, dali para frente, o Espírito Santo começa a demonstrar a sua presença em todo o cenário da história e da vida de Jesus. Jesus nasceu, e um dia ele foi ser batizado por João Batista. E quando ele chegou ali para ser batizado, João olhou para ele, e na realidade, João disse, é eu que careço, e a ti, tu vens a mim? Ele disse, não, deixa que assim aconteça. E João então batizou. Mas a Bíblia diz que quando João batizou, quando Jesus saiu das águas, os céus se abriram, e veio sobre ele uma pomba, e pousou sobre ele.
a presença do Espírito Santo. Depois se ouviu uma voz no céu, que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Meus amados irmãos, para mostrar que ali estava a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo naquele momento. Eu pude ver que Jesus Cristo, depois de ser batizado, a Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto. Lucas capítulo 4 diz que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito. E ali ele se preparou em oração, em consagração, mas ali o inimigo foi tentá-lo. E como é que ele vence? Pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Porque Jesus tinha duas naturezas: natureza humana, natureza divina. E na natureza humana, ele demonstrou que nós todos dependemos da graça e da força do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá graça para vencermos, sabe? É Ele que no momento da maior dificuldade, da maior crise da nossa história, da nossa vida, Ele está ali para interceder por nós e para nos ajudar. Precisamos conhecê-lo mais, esse Espírito. Sabe, meus irmãos, eu estava vendo aqui que por que eles precisavam de poder? Por que era preciso eles serem batizados com o Espírito Santo? Por que isto? Porque ia acontecer algo mais na frente, que sem a força, sem o poder, sem eles serem cheios do Espírito Santo, eles não poderiam vencer. Quer ver uma coisa? Por exemplo, Estevão, a Bíblia diz que ele, em Atos capítulo 7, verso 55, diz que Estevão estava ali falando da palavra de Deus, as pessoas lançavam pedras, e ele ali falava, testemunhava de Deus, palavra de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Ele só resistiu porque a graça de Deus, na pessoa do Espírito Santo, estava sobre ele. E naquele momento, ele levantou os olhos ao céu e viu o céu aberto. Ele viu a glória de Deus. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele, todos nós que estudamos a Bíblia, conhecemos, perseguidor, era um homem que lutou muito contra os cristãos daquela época, mas a Bíblia diz que ele teve um encontro com Jesus, e ali nós vemos que, neste encontro, o Senhor separou ele para uma missão, para fazer uma obra. Só que este apóstolo Paulo, que era conhecedor das leis, um homem muito inteligente, um homem que tinha autoridade, que tinha poder, a Bíblia diz que ele, ao encontrar-se com Jesus, ele, naquele momento, ele se entrega, ele se desarma, ele não pode fazer mais nada, e diz a palavra de Deus em Atos capítulo 26, verso 15, 18, quando ele está dando esse discurso perante o rei Agripa,
ele está ali falando em sua defesa. Ele disse que ele foi chamado, que ele teve um encontro com Jesus, que o Senhor chamou ele para uma missão, e ele então não pôde resistir à visão celestial. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor chamou ele com uma missão, sabe para quê? Olha só, ele diz assim, Jesus falou para Paulo e disse assim: eu te apareci para isto, para abrir os olhos dos cegos, para das mãos de Satanás a Deus. Meus irmãos, para fazer isto, só na força e no poder do Espírito Santo. Só. Porque todos nós que conhecemos a história de Paulo, sabemos o seu sofrimento, as suas dores, as suas lutas, mas ele não negou a sua fé, ele foi firme. Sabe por quê? Porque ele agora tinha uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes a gente tem luta, né, irmãos? Quantas vezes nós passamos por dificuldade, e às vezes até fraquejamos, desanimamos, caímos, porque nós não temos intimidade com o Espírito Santo de Deus. Mas Ele está pronto, Ele está ao nosso lado. Se nós clamarmos por Ele, se nós suplicarmos a Ele, é Ele que vai lhe ajudar neste exato momento. Nós temos um desafio pela frente. Ninguém sabe daqui para frente, mas nós temos certeza que o Espírito Santo está conosco para nós irmos ao combate, à luta, e nós vamos chegar lá. As lutas são grandes, as tribulações. Eu quero dizer para você, tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus, procure conhecer Ele mais de perto. É Ele que vai te ajudar, é Ele que vai dar força. A igreja não, irmãos, não adianta nós queremos inventar as coisas que não dá certo, não adianta. Eu tenho visto, eu tenho acompanhado algumas coisas que têm me deixado assim, pensativo, as mudanças. A gente vê que as coisas estão tomando outro rumo, como diz a pastora ainda agora. Cada dia que se aproxima, que estamos chegando ao final, as coisas vão ficando mais difíceis. As lutas, as tribulações, as pessoas não têm mais aquele sentimento, não tem mais aquele desejo, aquela vontade de ter essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Não tem. E Jesus, ele na realidade, para a gente, nós precisamos criar isso, criar desejo, sede pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que fazer isso, nós temos que tomar uma atitude. Olha, por exemplo, para você beber água, tem pessoa que bebe água, aquele pouquinho. Se você está num ambiente frio, você pouco bebe água, mas está num ambiente quente, faz uma caminhada, então aquilo força você a beber água, né? Aquilo dá sede. É assim que tem que ser. Nós temos que forçar, nós temos que clamar, nós temos que buscar, nós temos que sentir sede pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus falou isso. A palavra de Deus mostra isso muito claramente no Evangelho de João, capítulo 7. No verso 37 e 38, a Bíblia diz que Jesus estava no último dia da festa. E ele se colocou em pé e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. E a Bíblia diz, e isto ele dizia do Espírito Santo que ele ia enviar. Temos que ter necessidade, sede. Sabe, meus irmãos, eu me lembro, pastor Jacó,
E eu acredito também que vocês vão se lembrar do nosso tempo. Tinha vontade de ser batizado, ou vontade de falar em mistério. Eu vi os irmãos, eu aqui mesmo nesta igreja aqui, que eu sou daqui de muito tempo, eu era menino quando eu vinha por aqui. Eu olhava, eu gostava, eu achava lindo de como é que faz. Eu queria ser cheio, eu queria ser assim, mas eu não sabia como. Mas eu vi esses irmãos alegres. Eu lembro da irmãzinha que saía aqui profetizando no meio da igreja, que mês. Eu tinha desejo, hoje ninguém vê mais, sabe? A gente olha para as pessoas, pastor Jacó, parece assim que a gente vem porque tem que vir, porque tem que cumprir uma tabela. Mas a gente olha, parece assim que, sabe, cadê o Espírito Santo? A gente entra na igreja seco, sai vazio. Não pode ser assim. Temos que ter sede por Ele, desejo por Ele. Um dia, aquele desejo do meu coração de ser batizado. Um dia, estava orando com uma oração, e o meu irmão ali, naquela oração, o meu irmão foi batizado, meu irmão, pastor Manuel, e eu fiquei do lado dele ali, olhando aquela situação, e ele alegre, falando de mistério, e eu admirado, porque eu queria também ser, e de repente, naquela alegria, o Espírito Santo já, aquela língua repartida, como que de fogo, também pousou sobre mim, e ali eu já comecei a pular e glorificar, e fui cheio do Espírito Santo, e esta glória nunca mais saiu de mim. Glória a Deus. Experiência, tem pessoas que não têm experiência com o Espírito Santo. Nós estamos vivendo uma era moderna, nós temos tempo para muitas coisas, menos para oração, menos para termos uma intimidade com o Espírito, para ler a palavra de Deus, só se restar um tempinho mesmo, senão ela vai passar batido. Quem tem tempo mais, mas eu duvido aqui, se nós fizermos uma fiscalização, se não tem um celular no bolso de alguém. Tem, e é toda hora nós estamos lá, porque é uma necessidade da atualidade. Mas existe uma outra coisa que é mais necessário, que é termos em nossas mãos a intimidade pela palavra do Espírito Santo de Deus. Revestimento de poder. Jesus se preocupou com os discípulos. Ele disse: olha, eu vou, mas não se apartem, fique junto, fique atento. Eu vou mandar uma promessa. Esta promessa do Pai vai descer sobre vocês. Espere. 10 dias depois, ele reunido, o vento encheu a casa, diz a palavra de Deus, vento veemente, e de repente aquele vento tomou conta da casa, e todos viram línguas repartidas como que de fogo sobre cada um deles. Louvado seja Deus. É isso que Ele quer fazer nos nossos dias, encher-nos pelo poder do Seu Espírito Santo, para vencermos as tribulações, as guerras, as pelejas. Ele encheu os discípulos. Depois os discípulos cheios, pronto. Aonde eles passavam, onde eles iam, onde eles entravam, milagre acontecia. Os cegos eram curados, os sinais aconteciam, a glória de Deus, não tinham medo de prisão, não tinham medo mais de nada. Por quê? Porque agora estavam revestidos, estavam cheios de poder. Crente que não tem poder, está difícil, está acabado. Ninguém pode viver só com a experiência dos outros. Nós temos que ter a nossa própria experiência, a nossa própria intimidade. Nós temos que dizer para alguém, dizer: olha, o Espírito Santo faz isso porque Ele fez na minha vida assim. O Espírito Santo pode mudar a sua história porque Ele mudou a minha. É isso que nós temos que falar. Eu sempre ouço pregadores,
eu leio algumas informações, alguns livros. Eu sempre busco conhecer a história de alguém que tem essas intimidades com Deus, e eu fico alegre com isto. Eu me alegro. Mas eu também preciso ter a minha própria intimidade com o Espírito Santo de Deus. Hoje eu estava lendo a palavra de Deus pela manhã, estava lendo sobre o poder do Espírito Santo, sobre os milagres, o que é que ele faz. Eu estava estudando, e de repente, quando no meu celular estava do lado uma mensagem, aí eu olhei o celular, parei, olhei um vídeo daqui de um pastor que foi chamado para negar a Cristo, e ele não negou. Aí o vídeo está aí, eu fiquei olhando, aquilo me comoveu tanto. Nega a Cristo. Ele não. Ele disse, então, se você não vai negar, vai morrer. E botaram ele assim, e aí 2 com a metralhadora para fuzilar ele. Enquanto estavam ali, ele teve a oportunidade de alguns minutos fazer uma adoração, um louvor a Deus, e começou a glorificar a Deus, cantar. Como é que canta diante de 2 metralhadoras? Como é que canta diante de um revólver 38? Como é que você canta diante do seu adversário? Como canta, como disse o pastor aqui, preso em prisões, em grilhões, preso. Como é que canta? Sabe como é? Quando o Espírito Santo estiver na nossa vida, ninguém segura um crente cheio do Espírito Santo. Ninguém segura uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo. Nossos irmãos primitivos, pastor, diante dos leões, na arena de Roma, estavam ali, e sabe o que diz a história de algum deles? Eles sabiam que ia morrer mesmo, já sabiam que não tinha solução para o problema. Eles diziam assim, quem é que vai primeiro? Eu vou primeiro. Tinha um que se oferecia e dizia, eu vou na frente. Sabe o que é isto? Convicção, certeza, que o Espírito Santo lhe transportaria para um outro lugar. Aleluia. Lendo essas histórias todas, eu encontrei Policarpo, bispo da igreja de Esmirna. E chegaram com ele e disseram, Policarpo, nega Cristo, ou você morre. Ele tinha convicção, ele tinha certeza. Então acenderam uma fogueira e colocaram debaixo dos seus pés e disseram, ainda tens uma chance, nega Cristo, ou então nós vamos acender a fogueira. E ele disse, acenda a fogueira, porque eu já estou vendo, eu já quero chegar lá, eu já estou vendo o meu mestre. Convicção, Espírito Santo. Foi para isso que Jesus disse, vocês precisam de poder, vocês precisam ser cheios, porque se vocês não forem cheios, vocês não vão resistir. A igreja está caminhando, nós estamos caminhando para dias difíceis na terra. As coisas estão se apertando, o cerco está fechando. A gente olha, parece que nós estamos de todos os lados, não temos mais saída, né? Pois é, essa é a sensação que temos. Mas quando tiver tudo, pastor, fechado de todos os lados, a gente vai fazer como diz a palavra, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando não tiver mais solução da terra, terá solução do céu. Isto é para quem crê.
Isto é para quem tem o Espírito Santo. Isto é para quem tem experiência com Ele. Eu vou falar 2 experiências para me encerrar, pastora. Eu estava dirigindo a congregação do São José. Era dirigente lá, um tempo atrás. E eu sempre fui meio afoito, naquele tempo eu era mais novo, então eu consagrava, orava, jejuava, fazia, porque eu era minha responsabilidade, o campo. E um dia eu pregando lá, o Senhor me disse para mim: tem um jovem aqui, tem uma pessoa, escute bem, que precisa vir à frente. E eu falei o que o Espírito Santo mandou falar. Tem alguém aqui que precisa vir à frente, fazer um concerto hoje, tem que ser hoje. E eu falei. Eu disse: não saia sem antes ouvir a voz do Espírito. E eu insisti. E no encerramento, quando eu levantei, chamei o povo a levantar, chamei, aí veio um jovem, veio à frente, ajoelhou lá. Eu orei por ele. E o Senhor disse: é esse. E eu orei, a igreja orou, todos nós oramos e fomos embora para casa. Quando eu cheguei em casa, mais ou menos por volta de 11 horas, 11h30 da noite, o telefone tocou, eu atendi: pastor, venha aqui urgente. Aí o que aconteceu? Um irmão aqui, aconteceu um milagre. Eu disse: diga o que aconteceu. Aí ele disse: ó, o irmão, lembra aquele irmão que Deus lhe revelou? Eu disse: sim, eu lembro. Pois bem, ele saiu do culto, foi para a casa dele, o irmão dele estava numa briga, e ele foi salvar o irmão dele. E quando ele chegou lá para salvar o irmão dele, os inimigos, adversários, pegaram 38 e foram para cima dele. Aí ele começou a correr. Quando viu a arma, ele saiu meio que trançando. E o homem, aí uma outra garota que foi junto com ele, que o irmão dela também estava nessa briga, também foi lá para tentar salvar o irmão. E nessa corrida de volta, o rapaz deu vários tiros. Pou, 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 pou. Matou a garota e ele correu entre as balas. Ele disse que ouvia o som da bala e ele correndo entre as balas. A garota morreu na hora. E ele correu entre os tiros e entrou dentro de uma casa que estava aberta e pulou lá dentro e ficou lá. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei, ele estava em pranto. Ele disse para mim: pastor, se eu não tivesse ouvido a voz do Espírito, eu não estaria mais aqui. Mas porque eu ouvi, eu corri à frente e eu estou aqui. O Espírito Santo ainda fala na terra. O Espírito Santo ainda está na igreja, ainda habita em corações que dá espaço para Ele. E Ele quer fazer isso nos nossos dias. Jesus disse assim: não saia da posição enquanto não ser revestido de poder. Vocês vão precisar de poder. Para que poder? Para que precisamos de poder? Poder para testemunhar. Para sermos testemunha, primeira coisa. Ninguém vai testemunhar de Jesus Cristo sem poder. Você vai ficar envergonhado. O inimigo vai te envergonhar. Sem
poder, não vá, não meta a cara que não dá certo. Por isso que eu falei agora de Estevão cheio do Espírito Santo, os inimigos lançando pedra, ele morreu, mas antes de dar o último suspiro, ele olhou para cima e disse: eu vejo o Senhor assentado. O Espírito Santo ainda procura coração aqui nesta noite, pastor, e eu sinto ele aqui, pastora, porque eu não subi aqui à toa. Eu não me arrisco, quero dizer para a senhora, de subir nesta tribuna de qualquer maneira. E ele sabe que nós vamos enfrentar lutas daqui para frente. Nós vamos enfrentar guerra, peleja. Estamos com medo? Não! Já ouvimos tantas coisas ruins e ameaças contra a igreja. Tantas coisas, a gente fica assim meio temeroso porque somos um país livre e de repente as coisas mudam de posição. Ei, não tenha medo, dê graças a Deus de sermos um país livre, mas os nossos irmãos do passado não tinham essa liberdade, mas tinham poder do Espírito Santo de Deus na vida. E por isso, não tinham medo da morte. Quem é que vai primeiro? Sou eu. Quem morre primeiro? Eu morro. Pela uma boa causa, pela causa de Cristo. Sabe por quê? Porque eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Vou falar uma outra coisa que eu falei que era duas, né? E já vou encerrar. Precisamos de ter intimidade. Eu estava vendo aqui, eu anotei, na realidade eu olho aqui, mas eu anotei aqui vários pontinhos para mim não sair do rumo. A minha preocupação hoje, pastor, é que nós não está faltando alguma coisa. Paulo, a Bíblia diz que Paulo, ele fala para a igreja dos Tessalonicenses, em Tessalonicenses capítulo 1, verso 5, Paulo diz assim: olha, quando eu vim até vocês, eu não vim só com palavras, mas com palavra e poder. É isso que a gente precisa hoje, palavra, mas que a nossa palavra tenha poder. E eu vejo o pastor Everlan buscando, eu analiso, eu estou atento. Precisamos de poder, 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 para que as pessoas vejam, como viu aquela viúva que ele falou ontem aqui. A viúva, quando olhou Elias, depois de ressuscitar o seu filho, aquela viúva disse a Elias: agora eu sei que você é homem de Deus e que a palavra de Deus da sua boca é a verdade. É isso que o mundo precisa hoje, que nós tenha poder, palavra, poder. Vou encerrar dizendo o seguinte: eu estava lá em Santarém, está aqui minha esposa. E aí nós estávamos em Santarém, e quando chegamos lá, o inimigo lhe feriu com uma enfermidade. Eu não sei o que era. Poucos dias, logo que cheguei lá, o inimigo lhe feriu, poucos dias mesmo. E eu fui daqui com toda a vontade de trabalhar lá em Santarém. Eu fui daqui mandado por esta igreja para pastorear a cidade lá. Mas quando eu cheguei lá, o inimigo tentou atrapalhar o plano de Deus na minha vida. E eu clamei a Deus: Senhor, tem misericórdia. Como é que pode, Senhor? Eu nem cheguei aqui. Por 3 dias o inimigo veio tentar ferir minha esposa. 3 dias. Quando foi no último dia, ela realmente chegou numa situação que não teve mais jeito. E quando estava nas últimas minutos de vida, ela disse assim: está ali, ó,
a Priscila ali, o Jonathan, estão aqui, ó, tudo grandão, pastor. Olha ali. Meus filhos. Ela chamou eles e disse assim para mim: chama os meninos que eu quero abençoar eles, porque eu não vou aguentar, eu vou morrer. E aí, eles eram crianças. Eu peguei todos os dois e coloquei na cama. E quando eu coloquei na cama, ela pegou os dois. Eles talvez nem não saibam disso, não lembram disso. Ela abençoou um, abençoou o outro, e depois soltou eles e só fez cair para trás. Na cama. Caiu. Aí quando eu vi, eu corri aqui no pulso, não estava mais batendo o pulso. Eu fui aqui nas narinas para ver, não estava respirando. Aí meu Jesus, eu me desesperei. Chamei um cunhado meu que estava lá, que foi daqui de Manaus, estava lá me visitando. Eu disse: meu irmão, vá por aqui e chame meus irmãos da igreja, que venham aqui urgente, porque houve um problema com a Cláudia. Ele mesmo foi lá e comprovou, ele mesmo. Olhou e disse: rapaz, não tem mais jeito, agora. E ele saiu correndo 1h da madrugada em busca dos irmãos da igreja para me ajudar lá. E nisso, quando ele foi para lá, eu fiquei ao lado da cama de joelhos chorando e dizendo: agora acabou tudo, Senhor, não tem mais jeito. O que é que eu vou fazer? Meu ministério acabou, nem comecei ainda, tudo acabado. De repente, quando eu estava lamentando e chorando, o Senhor veio e falou no meu ouvido aqui: olhe para cá. Falou aqui e disse assim: repreenda o espírito da morte. Aí eu levantei que eu estava chorando de joelho, botei a mão na cabeça dela e dei 2 gritos. Eu disse: espírito da morte, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai. E quando eu falei sai, os seus olhos se abriram. Aí, meu irmão, eu descobri que o Senhor está ao nosso lado quando nós estamos, aleluia, com Ele. É isso que Ele quer fazer por você nesta noite. Ele quer resolver o teu problema. É difícil? Não. Tudo é possível aquele que crê. Nesta noite, que Deus te abençoe. Posso fazer uma oração, pastora? Fique de pé. Aleluia. Eu quero chamar agora aqui à frente, aqui, ó, aquela pessoa que precisa de Deus para este novo ano, dizer: Senhor, eu vou sem titubear, eu vou sem dobrar para a direita ou para a esquerda, eu vou olhar para Ti e vou até o final. Deus nesta noite quer mudar, quer transformar, quer renovar, quer perdoar, quer encher os vasos aqui nesta noite. Tem alguém? Porque eu vou pedir permissão da minha pastora para descer, e eu quero orar com você aí próximo. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa aqui agora. Se não acontecer o que eu vou falar aqui, pode ter certeza que Deus não está na minha vida. Nesta noite ainda, o Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra na sua vida, porque os dias maus estão chegando. Mas o Espírito Santo de Deus que está aqui vai te levantar, vai te erguer a tua cabeça. Tu não vai temer. E a obra do Espírito será concluída nesta noite na sua vida. Porque tem pessoas que estão aqui que o Espírito Santo já está me revelando.
estão tão destruídos, abatidos. Vieram aqui em busca de qualquer coisa para que resolvesse o seu problema. E é aqui, é o lugar onde o Espírito Santo tem a solução, tem o tratamento para a sua vida. Eu vou orar junto com toda a igreja, junto com os pastores, e declarar aqui nesta noite que você não vai voltar daqui como você chegou, mas o Espírito Santo vai fazer uma obra nesta noite na sua vida, e você será cheio de poder, para que a obra seja concluída. Vamos orar? Feche seus olhos. Nós vamos orar. O pastor está aqui junto comigo. Estenderemos as nossas mãos para declarar nesta noite uma vitória sobre a vida desta igreja, desses irmãos. Pai querido, é no nome de Jesus que nós te clamamos agora, Senhor. Aqui está, e eu sei, porque tu revela, corações totalmente feridos, Senhor, desanimados, sem força e abatidos. Mas hoje tu vai trazer um renovo, no poder do teu Espírito Santo que está aqui trabalhando. Em nome de Jesus agora, eu suplico a ti, meu Pai, toca nesta pessoa que está aqui, e renova esta pessoa agora, pelo teu poder. Receba de Deus, receba de Deus um renovo, receba de Deus um renovo, meu Jesus da glória, receba de Deus um renovo, receba de Deus, receba de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, meu Senhor da glória, em nome de Jesus, vai tocando agora nessas vidas, em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora, Deus, nesta noite repousa sobre eles o poder do teu Espírito Santo, que seja nesta noite renovado este povo, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, meu Senhor da glória. Meus irmãos, pode levantar, tome posse nesta noite da sua vitória. A igreja, dá uma salva de palmas ao Senhor, dê glória a Deus, dê aleluia, porque o Senhor está aqui neste lugar. Aleluia.